Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco neste momento. Amém. Todos vocês devem conhecer a parábola dos lavradores maus. Ela é bem conhecida, ela foi contada pelo próprio Jesus e está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Esta parábola conta a história de um homem que plantou uma vinha. Ele colocou uma cerca em volta dessa vinha e depois arrendou a alguns lavradores para que a cultivassem e colhessem os seus frutos. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha enviou alguns servos aos lavradores para que recebessem a parte que lhe cabia da produção. Mas os lavradores rejeitaram aqueles enviados da parte do dono da vinha. Maltrataram alguns, deram uma surra em outros. Depois o patrão ainda enviou outros empregados, outros servos, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, o dono da vinha resolveu enviar o seu próprio filho, achando que sim, a este eles não rejeitariam, a estes eles receberiam e lhe dariam a sua parte da colheita. Mas quando os lavradores viram que era o herdeiro, o filho do dono, eles o mataram, para que pudessem se apropriar da vinha para si. Essa é uma história triste, uma história injusta. Nós nos revoltamos com a maldade, com a crueldade destes lavradores. Eles não apenas negaram ao dono a parte da produção que lhe cabia, mas mataram o próprio filho do dono para tomarem a vinha para si. Essa parábola provavelmente é uma história fictícia, ela não aconteceu, ela é uma parábola, e Jesus costumava contar parábolas para transmitir ensinamentos. Mas se nós olhamos em nossa volta nos dias de hoje, nós nos deparamos com situações como estas. Não é raro nós ouvirmos a respeito destas situações em noticiários, nos jornais, nas redes sociais, na TV. Ouvimos muitas vezes empregados querendo passar a perna em seus patrões. Patrões explorando os seus empregados. Comerciantes obtendo lucros abusivos. Pessoas enganando umas às outras. Uns empobrecendo injustamente, outros enriquecendo ilicitamente. Enfim, a ganância, a maldade, o egoísmo, os interesses pessoais, tudo isso parece reinar neste mundo. Parece que um quer tirar vantagem do outro. A parábola dos lavradores maus nos leva a essa reflexão. Mas Jesus contou essa parábola por um outro motivo. Ele quis mostrar que, assim como aqueles lavradores rejeitaram os enviados do dono da vinha, assim também, seguidamente, o seu povo havia rejeitado os enviados de Deus, os profetas. E se isso não bastasse, por fim, eles rejeitariam e matariam também o próprio Filho de Deus, o herdeiro da vinha. E de certa forma, é isso também o que João aborda no capítulo 1 do seu Evangelho. João, ele diz lá no capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O relato de João do Natal, ele é um pouco diferente dos demais evangelhos. João, ele chama Jesus Cristo de Verbo. O Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele conecta o Natal ao princípio de todas as coisas. Por meio do Verbo encarnado, todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que se fez veio a existir. O mundo e tudo o que nele existe foi criado por meio do Verbo. Este mundo que nós habitamos é a vinha que Deus plantou no dia da criação. Tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. Ele próprio é a palavra de Deus. Mas o mundo não o conheceu. Aqueles que eram seus, a humanidade criada à imagem e semelhança do próprio Deus, não o receberam. Por que será que o Verbo não foi recebido pelos seus? Por que será que o mundo não chegou a conhecê-lo? Infelizmente, a vinha que Deus plantou, a sua boa criação, ela foi corrompida
com a desobediência dos primeiros seres humanos. A queda em pecado contaminou toda a raça humana, desde o princípio até os nossos dias. Todos nós nascemos da carne e sangue, do sangue e carne humana, já corrompidos pelo pecado e afastados da comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A queda em pecado, ela afetou o nosso discernimento espiritual. Já não somos mais capazes de por nós mesmos conhecermos a Deus e recebê-lo por nossas próprias forças, por nossa própria capacidade. Perdemos a nossa imagem original. Nascemos espiritualmente mortos para Deus. João, quando fala em mundo no seu evangelho, ele se refere justamente ao pecado e ao mal que contaminaram a boa criação de Deus. Contaminaram esta boa criação e a afetam ainda hoje. Mas foi justamente para dentro deste mundo mal, para dentro deste mundo corrompido pelo pecado, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Na noite de Natal, o Verbo por meio do qual tudo foi criado, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Gênesis, teve início a primeira criação, que logo depois foi corrompida pelo pecado. No Natal, conforme o relato de João, teve início a nova criação, que começou a tomar forma no nascimento, na vida e na obra de Jesus Cristo. Por causa do pecado que habita em cada um de nós, muitas vezes nós somos maus lavradores da vinha de Deus, assim como foi o seu povo lá no Antigo Testamento. Nós transgredimos a lei de Deus, deixamos de viver conforme a sua vontade, nos tornamos muitas vezes participantes da maldade, da ganância que predominam neste mundo. Muitas vezes também pensamos apenas em nós mesmos, em nossos interesses pessoais, e nos esquecemos dos outros, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que precisam do nosso amor, daqueles que precisam da nossa ajuda. E com isso nós ofendemos a Deus com estes pecados. E além disso, nós prejudicamos a nossa própria vida, nossos relacionamentos pessoais, na família, na amizade, no trabalho, ali onde nós estamos em sociedade. Por causa do quê? Por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa inveja, do nosso interesse, da nossa cobiça. Tudo isso fruto do pecado que habita em nós. O pecado, ele só nos traz dor e sofrimento para a vida neste mundo. Ele nos afasta de Deus e estremece o nosso relacionamento com as outras pessoas. Mas apesar da nossa revolta, Deus, ele não abandonou a sua vida. Ele nunca deixou de amar a sua boa criação. Acima de tudo, ele ama as suas criaturas, especialmente nós, os seres humanos que fomos criados à sua imagem e semelhança, que somos a coroa de toda a criação. Por isso, Deus enviou ao mundo o seu único Filho, mesmo sabendo que ele seria rejeitado, maltratado e morto. Era necessário que alguém pagasse o preço pela nossa desobediência. E deveria ser um sacrifício perfeito, alguém que fosse verdadeiramente humano como nós, mas sem pecados. E ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. E este era Jesus Cristo. E foi para isso que o Verbo de Deus veio ao mundo. Para fazer o que nenhum de nós seria capaz de fazer. Cumprir perfeitamente a vontade de Deus. E sofrer o castigo por nossa desobediência. A glória de Deus se manifestou em Jesus Cristo não apenas ao longo de sua vida terrena, em seus milagres, em seus ensinamentos, mas especialmente em sua morte de cruz, onde se cumpriu perfeitamente a santa vontade de Deus, que tinha por único objetivo o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação eterna. Jesus Cristo veio para o que era seu, para nos fazer dele novamente.
Infelizmente, o mundo corrompido pelo pecado, ele não o conheceu e ainda não o conhece. Muitos dos seus não o receberam lá naquela oportunidade e ainda hoje não o recebem. Mas não lembra, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, sim, pela fé em Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Nós somos feitos, tornados filhos de Deus, recebemos a adoção de filhos, e ninguém mais nos tira das mãos de Deus. Temos um novo renascimento espiritual. Como lembra o próprio Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus segue dizendo: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus não quer a condenação de ninguém. Ele mostrou isso através de Jesus Cristo, enviando Ele ao mundo para a salvação de todos. Durante muito tempo, Deus falou por meio dos profetas, mas chegou o tempo em que Ele falou ao mundo por meio do seu próprio Filho, o herdeiro de todas as coisas, por meio do qual tudo se fez, aquele que nos purificou dos nossos pecados e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Jesus Cristo é a revelação definitiva de Deus ao mundo. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, tudo que nós sabemos e precisamos saber sobre Deus, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele ainda faz e aquilo que Ele continuará fazendo, é Jesus Cristo que nos revela. Por meio dele, Deus consolou a cada um de nós, que somos o seu povo, e assim Ele mostrou ao mundo inteiro a sua salvação. Aqueles que rejeitam a Jesus, este Verbo encarnado, seja por não crerem nele, seja por confiarem em si mesmos para a salvação, ou seja por seguirem os desejos pecaminosos do próprio coração, estes rejeitam a própria salvação, que somente no Verbo encarnado pode ser encontrado. Deus, Ele não é o culpado da condenação de ninguém, mas as próprias pessoas se tornam culpadas quando não recebem em fé o Filho único de Deus. Muitas dessas pessoas, inclusive, se dizem livres, mas a verdade é que elas estão escravizadas em seus pecados. Porém, como lembra João, todos aqueles que recebem Jesus Cristo em fé sincera, eles têm a promessa e a garantia do perdão dos pecados e da salvação eterna. Nós somos novamente trazidos para Deus, somos feitos seus filhos, amados e perdoados, recriados para uma nova vida espiritual, um relacionamento novo com o nosso Deus e Criador. E esta nova vida que recebemos pela fé não é uma vida vazia, uma vida sem sentido que agora se conforma com as coisas más deste mundo, com o pecado. Não. Uma vez firmados nesta fé, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração e faz com que também produzamos frutos dignos desta fé. Estes frutos não nos fazem lavradores perfeitos da vinha de Deus, mas lavradores certamente mais comprometidos com a vinha de Deus. A vida cristã que brota da fé faz com que não mais busquemos apenas nossos interesses pessoais, mas faz com que estejamos atentos às necessidades daqueles que estão à nossa volta, seja em nossa família, seja no convívio em sociedade. Em vez de procurar tirar vantagem e proveito à custa dos outros, vamos nos esforçar para tratar a todos de maneira justa, servindo uns aos outros em amor. Esta é a nova vida que Deus deseja para cada um de nós.
E não é apenas um mero capricho para agradar a Deus. Sim, é claro que Deus se agrada quando vivemos desta maneira. Mas acima de tudo, Deus quer que vivamos desta forma, porque Ele quer o nosso próprio bem. Nós vimos que o pecado, além de nos afastar de Deus, ele também compromete, estremece os nossos relacionamentos neste mundo, nossa vida neste mundo. E Deus quer que isso seja evitado. Porque a partir da comunhão com Deus, a partir da fé no Verbo encarnado, que nos é possibilitado uma vida melhor e mais tranquila. Uma vida de paz com Deus e uma boa convivência uns com os outros aqui neste mundo. É claro que não será uma vida perfeita. É claro que aqui jamais teremos um lugar livre de qualquer dificuldade. O próprio Jesus disse, Ele alertou que aqui teríamos cruz e sofrimento. Estaríamos sujeitos a isso. E muitas vezes é o próprio pecado que nos leva a passar por situações difíceis. Mas Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Ele continua vindo a nós, constantemente. Ele está presente na palavra. Quando nós o buscamos, aqui sempre o encontraremos. Nos cultos, assim como aqui estamos, na Santa Ceia, no batismo, esses são os meios pelos quais ainda hoje o Verbo se faz presente entre nós. E assim Ele nos concede continuamente o seu perdão e também a capacidade, o fruto da fé que nos capacita para relacionamentos mais saudáveis neste mundo. E é isso, esta fé que nos capacita para seguirmos firmes nossa jornada neste mundo. E assim será até o dia em que Cristo vier. Não mais de forma humilde, como foi no primeiro Natal, mas agora sim em poder e glória, para nos levar ao novo céu e nova terra, que Ele mesmo está nos preparando desde a sua encarnação. A partir de então seremos plenamente perfeitos. Ali sim, livres de qualquer sofrimento, livres de qualquer dor, onde a alegria e a felicidade durarão para todo sempre. Deus nos conceda este privilégio. Por Cristo, o Verbo encarnado. Amém.